volta com o programa Movimento. Interaja conosco, movimento@tvmundi.com.br. E hoje eu estou com uma amiga, tendo o enorme prazer de reencontrá-la, Solange Ferreira, que está contando pra gente sobre jazz afro. Solange, um corpão desse, acabou de sair do carnaval aí fazendo um tema da escola do Acadêmico do Curuvi, que foi de afro, né? Verdade. Falando da África. Como que você mantém um corpo desse? Só dando aula? Só dando aula, só com as aulas de dança, um trabalho intenso, né? Seguido de uma boa alimentação, mas assim, a dança é fundamental, ela tem um trabalho completo. Podemos colocar, você citar alguns dos benefícios do jazz afro. Tá? O trabalho intenso de membros inferiores, membros superiores, abdômen, contrações. E o mais importante de tudo, você trabalha tudo de uma forma relaxada. Nós temos a cintura cervical e a cintura pélvica, 2 pontos de tensão assim terríveis. A dança afro, eu consigo liberar tudo isso através de movimentos de contração, movimentos circulatórios, eu consigo relaxar tudo isso. E assim, aumento da condição cardiovascular, tá? Uma aula de 1 hora, 1h15, você vai queimar em média de 800 a 1000 calorias. Né? Então esse benefício a gente fala não só a nível estético, né? Mas a nível... Ou seja, eu posso comer um chocolate e vir fazer a aula despreocupada. Com certeza, a caloria vai embora rapidinho, é só não repor depois. E quando você tá dando aula, todo mundo, né, que vai ver daqui a pouco ela dando a aula, e ela tá lá, né, toda, faz assim, toda, né, aí ela, calma, relaxa, e o pessoal tá lá, já tá cansado, e você tá lá numa calma, numa tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo. Exato, é dando aquele incentivo para romper os desafios, né, e ir além dos limites. Hoje, na dança, assim, qual que é o seu maior desafio? Desafio maior hoje na dança é exatamente trabalhar, como eu vou colocar para você o mesmo tópico do início da aula, da liberdade de expressão, a espontaneidade dentro da aula, quebrar o rótulo do segmento, da técnica, única e exclusivamente a técnica, ela tem que estar associada a outros fatores. E a espontaneidade, a pessoa ter oportunidade na dança, ela se encontrar, ela melhorar sua autoestima, ela ter uma confiança de quem ela é e ter aquela personalidade em cena, né? Satisfação pessoal. Você, como professora de educação física, a melhor sugestão que você poderia dar para as pessoas de casa é dançar? Sim, com certeza. A dança, hoje em dia, o público, mesmo tem um público que não, eu não gosto de atividade física. A questão de não gostar de atividade física não é, volto a falar, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Então, hoje em dia, as pessoas, se elas não procurarem por precaução, elas vão ter que procurar por necessidade, para curar algumas doenças. Hoje nós temos estresse, temos várias doenças da cidade moderna, né? Faz a dança, que a dança ela tem todo esse conjunto. Pode ser, eu trabalho com afro-jazz, eu vou falar do afro-jazz, mas comece a dançar em casa, afasta as coisas, põe um radinho ali, põe uma música, já começa a deixar o corpo conversar com aquela música. A gente precisa ter essa conversa. Música, corpo, dança, esse diálogo é importante. E qual que é a metodologia que você trabalha juntamente com a Pulsart hoje? No contexto das dentro aulas... da aula, se você tem uma metodologia específica que você chega para dar aula hoje, tem um cronograma, sim, vai acompanhando a evolução do aluno. Sim. Eu sempre trabalho dessa forma, acompanhando a evolução do aluno e determinados cursos, como na dança afro, não necessariamente você tem que ter iniciante, intermediário e nível avançado. Então, em determinado momento da aula, sempre respeitando o potencial de cada aluno, né? O aquecimento ele é feito de forma global, já está lá no planejamento de aula. Primeira parte da aula também. A partir da segunda parte da aula, quando eu começo a executar movimentos, fazer a junção de movimentos, criar sequências coreográficas, já começo a perceber a dificuldade de cada aluno. Então já começa a trabalhar de forma individual. É nesse sentido que eu falo nas salas de aula, né? Você não criar um exército de pessoas simplesmente repetindo o que está sendo feito. Elas têm que entender o que está sendo feito e para isso elas têm que olhar para dentro de si. Então na aula, se nós tivermos uma aula com 50, 100 alunos, o importante é atender esses alunos num todo. Tá? Não deixar nada passar em branco, olha, por aqui, com um jeitinho, cada um tem a sua dificuldade. Isso, quando se fala em jazz afro, samba, tudo que vem da cultura, da herança africana está interligado.
Então no samba a gente percebe muito isso. Movimentos do samba eu posso colocar no jazz, eu posso colocar no afro? Posso, de uma forma estilizada, de uma forma adaptada, mas sempre respeitando a individualidade do aluno. Você monta a sua aula aonde? Eu monto... É que são 24 horas, né? Eu gosto de montar bem assim, à noite, que eu tô bem... À noite eu sou mais... A criatividade A criatividade é mais à noite. E às vezes assim, eu tô dormindo, acordo, vou fazer tal coisa. Então à noite eu tenho mais inspiração, mas no momento, como eu te falei, se eu passo na rua, eu vejo uma movimentação, uma situação que eu acho interessante, eu começo a analisar, falo, olha, eu posso transformar isso aqui num movimento de dança. E dentro dessa análise eu tento ver qual o benefício que vai trazer e o que pode ser prejudicial. Não olhei o movimento, vou fazer esse movimento que eu achei bonito. Não, onde esse movimento vai me ajudar? Se for um movimento, onde que eu posso colocar esse movimento como uma ferramenta para o meu trabalho? Então a inspiração ela está sempre aflorada. Na aula também, às vezes, quando a aula vem montada, de acordo com a situação, eu posso pegar um aluno que de repente não esteja correspondendo à minha expectativa. É feita uma adaptação naquele momento. Tem alunos que chegam para você, eu fiz isso e traz para você um movimento novo, Sim, diferente? E às vezes sem perceber. Nós temos isso na canjira, que é o jogo de espontaneidade, o jogo de liberdade de expressão, que o aluno, ele entra num clima, ele já acontece geralmente no final da aula, isso tanto na aula de jazz afro, quanto de afro contemporâneo, de colocar um movimento, olha, a pessoa chega e fala, não consigo fazer nenhum movimento. E aí, quando começa aquele diálogo com a música, ela começa a soltar, ela mesma se surpreende. E assim, sempre tem essa troca. Para mim é muito bacana quando o aluno ele traz um movimento que ele jamais imaginou que ia conseguir fazer. E eu não tinha pensado nisso, esse movimento fica bacana. Então a aula também é um grande aprendizado para mim. Tirando isso que você acabou de dizer, que eu vi que você realmente, a dança nasceu dentro dessa pessoa aqui, tem um sorriso maravilhoso, o que mais te dá, assim, qual é a sua gratificação maior que você vê dentro de uma aula? É exatamente a conquista do aluno, é o brilho no olhar do aluno, que fala, olha, eu estou conseguindo. A transformação de comportamento, porque como professores nós somos educadores, formadores de opiniões. Então, quando você vê aquele aluno, geralmente o público que vem procurar as aulas é bem diversificado. Então, por exemplo, na aula de jazz, a pessoa, de repente, ela já tem uma técnica e como aconteceu comigo. Quando eu descobri o jazz afro, eu saí daqui do Brasil achando que o afro era aquele universo que eu tinha criado. Só que lá fora eu me deparei com uma coisa totalmente fora do meu conhecimento. Então, minha primeira aula de jazz afro eu não consegui fazer um movimento. Não consegui fazer um movimento. E aí eu falei, não, peraí, eu tive que voltar para dentro de mim e falar, reavaliar as coisas, não é assim. Então, movimento por movimento, com calma, como funciona, todo mundo nós temos que estar aberto para receber informações. Mas assim, a gratificação maior mesmo é quando você vê que o aluno fala, nossa, eu consegui, agora eu atingi meu objetivo. Olha, a gente vai para um breve intervalo, porque eu ainda não atingi meu objetivo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais movimento.